Vamos começar aqui. Basicamente, o que é o mundo de cripto, né? É o dinheiro digital que é utilizado, utiliza, né, a tecnologia de criptografia. Ela garante transições seguras, controla a criação de novas unidades, né? E qual que é a diferença, então, da cripto para o dinheiro? É justamente isso. Porque o dinheiro, o que acontece no dinheiro? Opa, passou aqui. O que acontece no dinheiro? A criptomoeda não é emitida pelo Banco Central, não é emitida pelo governo, assim como o dinheiro é. O governo, se ele precisar e se ele quiser, ele pode imprimir mais moeda. E aí ele acaba gerando, por exemplo, inflação e a coisa pode acabar saindo um pouco do controle. E isso acaba tirando um pouco a credibilidade da moeda. Quando você vai para o mundo das criptomoedas, essa moeda ela é finita, né? Por exemplo, a Bitcoin é uma moeda finita, portanto, você não consegue gerar muito mais do que foi proposto. Ela tem um tempo para as mineradoras gerarem todas as criptomoedas propostas, no caso da Bitcoin, todas as moedas da Bitcoin propostas, até uma hora que acaba. E aí a moeda vai estar o quê? Na mão do mercado. E tudo isso acontece um processamento descentralizado que é chamado, então, de quê? De blockchain, que a gente ouve tanto falar. Mas o que é o blockchain? É uma tecnologia que permite a criação de um livro-razão digital público. Por exemplo, vamos pegar assim um cartório de imóveis. É ali que está registrado o seu imóvel. Ninguém consegue adulterar aquilo lá porque está registrado ali naquele cartório de imóvel. Porém, está num local específico daquela cidade específica. No caso do blockchain, ele está no mundo. Então, esse livro digital registra a sua transação, por exemplo, a transferência de uma criptomoeda minha para o Anderson, ela valida essa transação em pelo menos 5 pontos diferentes, para dizer, tá, sai do Marcelo, ele realmente tem essas moedas, está indo para Anderson, agora ele vai passar a ter essas moedas aí. Fica registrado e você não consegue alterar essa informação, fica armazenada lá, tá? Então ela traz para você aí uma confiabilidade, né? Que é o modelo das criptomoedas, como por exemplo acontece com o Bitcoin, né? Eu tenho outras aplicações também essa blockchain, tá? Eles estão estudando para cada vez mais usar o benefício que esse blockchain, por exemplo, com contratos inteligentes, cadeia de suprimentos, até inclusive votação digital, que eu vou citar alguns exemplos aqui. Só de curiosidade, trazer para vocês aqui, essa tecnologia foi inventada em 91 por 2 cientistas. Tá? A partir dali, em 92, eles iniciaram isso para fazer o seguinte: eu quero armazenar data e hora. E a partir daí conseguiram. Então, eles começaram a agregar mais informação nesse modelo de validação de registro, né? E aí, quando foi em 2009, o famoso Satoshi Nakamoto, que todo mundo já ouviu falar dele, né? Ele, então, ficou, segundo reza a lenda, ele ficou revoltado com a crise de 2008, né? Lá com os títulos podres lá que teve nos Estados Unidos, e aí ele então resolveu criar a própria moeda com base nessa tecnologia de blockchain. Agora, eu particularmente penso que é uma tecnologia bastante forte, o modelo onde foi construído o Bitcoin, definitivamente, apesar dele já estar começando a ficar um pouco ultrapassado, ele é extremamente forte e é bastante seguro, mesmo com a idade, entre aspas, que ele tem, né? Então eu fico me perguntando, Satoshi é uma pessoa ou Satoshi é uma equipe? Já começa a perguntar por aí, né? São perguntas que ninguém responde, né? E trazendo mais uma curiosidade, Satoshi Nakamoto no Japão é a mesma coisa de José da Silva no Brasil. Ou seja, metade do Brasil chama José da Silva. Teve uma história lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 90, um cara também, eu acho que ele estava um pouco revoltado também com essa coisa de pagar impostos e tal, e aí ele resolveu criar a moeda própria dele e começou a transacionar isso na cidade. Ele foi preso por causa disso. Ele foi literalmente preso e condenado por causa disso. De Nossa. repente, não mais do que de repente, o Satoshi Nakamoto surge, coloca uma moeda dessa no mercado, né, uma tecnologia dessa no mercado, todo mundo adota essa tecnologia,
E aí ele desaparece. De repente, principalmente meados de 2019, os bancos começaram a entrar com um pouquinho mais de peso e agora estão com bastante peso por causa das ETFs, né? Eles então entraram, mas mesmo assim o Satoshi Nakamoto nunca mais apareceu. Então, assim, se era para prender o cara, já era para ter sido preso. Inclusive, tem mais uma lenda aí que diz que ele chegou, inclusive, a ir na CIA para explicar como é que funciona a tecnologia dele. Engraçado. O cara vai na CIA para explicar a tecnologia dele, sendo que ele está usando a tecnologia para justamente escapar do governo. Não bate isso aí. A mesma coisa que eu descobri um lugar maravilhoso para guardar um cofre e eu vou lá na agência de ladrões, né? Das galáxias e vou explicar para eles como é que eu escondo o meu cofre. Não faz sentido. Então, para mim, não passa de uma lenda. Mas eu trouxe essa curiosidade para vocês, porque se vocês repararem, todo mundo falando, eles falam a partir do momento que todos descobriram que a tecnologia blockchain e criptomoeda são fantásticas e reserva de mercado e não sei o que lá, um monte de coisa, mas eles não dão um ou dois passos atrás para questionar realmente quem que é esse Satoshi Nakamoto, quem realmente criou isso aqui, aonde que realmente isso aqui nasceu. Ninguém questiona. Eu tenho uma teoria da conspiração, mas independentemente se eu estou certo ou errado, o que interessa é o seguinte: é um ativo, né, de mercado que dá para a gente acompanhar. Inclusive, adiciona um pouco mais. Quando eu comecei a trabalhar, então eu peguei nesse escritório de cripto, eu trouxe meu conhecimento de mercado financeiro tradicional para o escritório. E eu comecei a perceber um paralelo entre os dois. Eu falei, olha só, a Bolsa dos Estados Unidos sobe, o Bitcoin, ele sente o negócio. A Bolsa dos Estados Unidos cai, ele também sente. O dólar mexe, ele também sente. Eu falei, pô, esse cara está relacionado. Aí eu comecei a fazer a análise para o pessoal, mostrando para eles, ó, a gente tem que ficar esperto com o mercado tradicional, porque eles estão tocando o boom e o Bitcoin está indo atrás. E aí, quanto mais tempo passava, mais se aproximava. Hoje em dia é inegável a conexão entre os dois, principalmente porque os grandes bancos, eles estão hoje no mercado de cripto. E eles é que tocam o bumbo e eles é que sabem o que eles querem. Então, definitivamente, a gente não consegue separar uma coisa da outra, tá? Seguindo adiante aqui, então, alguns pontos, né, chave que a gente tem no blockchain aqui. Como eu falei, ele é descentralizado, né? São vários sistemas que validam essa transação que acontece entre duas pontas, né? Ele é seguro, porque ele é criptografado, então ele traz aí mais confidencialidade, né, na transição e a integridade dele também, por causa justamente do consenso da rede em entender que eu, Marcelo, possuo uma criptomoeda e estou transferindo essa criptomoeda para o Anderson. Então tem essa segurança, essa validação aí acontecendo. A transparência também, né? Porque tem um registro público, como eu disse lá do livro da Razão Digital, que fica registrado, fica tudo colocado ali, é processado o bloco e os blocos são conectados entre si. Então, acaba tendo uma validação bastante forte desse processo. E também tem a imutabilidade. Ninguém consegue ir lá na calada da noite, dentro da, né? Imagine uma imobiliária, né? Um cartório imobiliário. O cara vai lá na calada da noite, pega, troca o documento, encaixa na pastinha um documento lá dizendo que o terreno não é meu, mas o terreno é dele, e no dia seguinte ele vai lá questionar a propriedade do terreno. Isso não acontece, impossível praticamente isso acontecer nesse modelo, porque você não consegue alterar esse registro que acontece nesse blockchain, nesse mundão aí, certo? E por fim, um anonimato, que permite transações anônimas ou pseudo-anônimas. Este ponto aqui eu já questiono, porque antigamente, né, no início da existência deles aqui, dizia que era coisa para criminoso, tal, que não sei o quê. Eu confesso que eu mesmo não tive interesse por causa disso, mas depois eu fui vendo o que era, fui vendo que tinha algo diferenciado nisso que dava para a gente aproveitar como um ativo de mercado, né? Por falar em ativo de mercado, por eu ter falado que o Bitcoin acompanha o movimento, o mercado de criptomoedas como um todo acompanha o movimento do mercado tradicional, tem essa coisa aí tá totalmente relacionado nele. Agora,
O fato dele permitir ser anônimo ou não, já tiveram, se eu não me engano, 2018 para cá, tiveram pelo menos 3 grandes roubos nesse mercado de criptomoedas. O primeiro foi ignorado, não sei dizer se ele foi solucionado. Os outros 2, eles sabiam de onde saiu e para onde foi. Então, as investigações prosseguiram, chegaram na corretora e falaram, vamos fazer um combinado aí, você me ajuda a tentar descobrir o que eles estão fazendo para não cair em descrédito esse processo aí. Pegaram as pessoas, conseguiram resgatar essas criptomoedas, mas nada disso aparece. Não aparece ninguém questionando sobre Satoshi Nakamoto, e eu sei de muita gente que fala sobre isso, sobre anonimato, que é anonimato, mas a gente sabe que não é, muito pelo contrário. Por exemplo, o Brasil hoje, ele tem um acordo com diversos países do mundo onde existem corretoras internacionais, dizendo o seguinte, se um cidadão meu for aí abrir uma conta e ficar fazendo as transações, por favor, me dá um toque aí, manda para mim o que ele está fazendo, conta para mim o que ele está fazendo, e o outro lado falou assim, ok, combinado, fechado, temos um acordo aqui. Então, assim, se a gente for para o internacional buscar sigilo, anonimato, etc., eu digo para vocês que hoje isso é quase impossível, né? Ou está cada vez mais ficando impossível. E também tem uma desmistificar mais um ponto aí, aonde o fato de que o governo não tem interferência nenhuma nesse mercado, então eu não preciso pagar imposto por causa disso, por causa daquilo. As empresas que fazem, né, as corretoras, as mineradoras, todo mundo que participa desse conjunto do mercado, todas elas são registradas, né? Todas elas têm um CNPJ, digamos assim, lá fora e aqui no Brasil. Portanto, assim, peraí, ela é totalmente independente do governo, mas quem faz as transações, quem faz todo o complexo funcionar, são devidamente registrados. Então, assim, a gente entra num questionamento, me parece mais foi um grande folclore que criaram para atrair as pessoas. Essa é a minha humilde opinião. Mas, independentemente disso, penso eu que o mercado é promissor, tem possibilidade de ganho, mas também tem que saber lidar com ele. E é nesse ponto que a gente vai estar chegando, tá? Então, o que é criptomoeda e token? Vocês já devem ter ouvido falar sobre essas duas coisas, tá? Criptomoedas, basicamente é o seguinte, como o Bitcoin é Ethereum, a criptomoeda, ela no caso do Bitcoin, ela tem o seu próprio blockchain que faz o processamento das suas transações, tá? Já o token não. O token, ele não tem um blockchain próprio, ele usa blockchain de terceiro. A maioria usam o blockchain da Ethereum. Transformando isso em linguagem mais simples, seria o mesmo que 2 motoristas Uber. Um motorista Uber é dono do carro dele e ele faz as corridas dele. Ele é como se fosse um Bitcoin. Você tem um outro motorista da Uber que ele não tem carro, então ele vai lá na Localiza, aluga aquele carro para que ele então possa fazer as corridas dele. Ou seja, ele depende de uma outra estrutura para que ele possa fazer o serviço dele. Então ele seria um token. Já o Bitcoin, ele é dono do carro dele, então ele consegue fazer as corridas dele, tá bom? Então, basicamente essa é a diferença. Mas nesse mundão grande aí, em resumo da ópera, o que a gente acaba falando é que tudo, no final das contas, acaba sendo token. Mas aí o token ficou, penso eu, pegou mais para aquelas moedas que estão saindo agora, né? Aqueles lançamentos novos, aqueles projetos novos. Então, eles acabam chamando isso de token. Tem um token novo saindo aí, tá? Então, tem essa diferença entre esses dois, ok? Tipo de criptomoeda. A gente tem o Bitcoin, que ele é o próprio, ele é o único, tá? Ele é o primeiro e mais famoso das criptomoedas. Qualquer outra criptomoeda que vier então, altcoin, tá bom? Então, nós temos 2 grandes mundos, o mundão do Bitcoin e o mundão das altcoins, tá bom? Então, que não é o Bitcoin, é tudo que não é o Bitcoin. E digo para vocês, vou aos poucos falando a relação que esses dois têm. Já posso falar alguma coisa aqui agora. Por exemplo, o Bitcoin. Quando o Bitcoin acelera, geralmente as pessoas tendem a sair das altcoins para pegar a carona no Bitcoin e ele subir. Quando o Bitcoin começa a cansar
e ficar lá em cima, não sabe se vai, não sabe se vem, todo mundo corre para as altcoins que fala, agora é a sua vez de subir. E ela vai e se encontra lá com o Bitcoin. Basicamente foi isso que eu vi. E o oposto também acontece. Quando o Bitcoin começa a cair, geralmente as altcoins começam a cair antes. Tá? E foi nessa investigação, nessa análise que eu fiz de cada uma dessas principais altcoins que eu descobri que a Binance tem a moedinha dela, que é a BNB, que eu apelidei ela de GPS do Bitcoin. E aí a minha tese é a seguinte, se nós temos a Binance, que é um gigante do mercado, e ela tem uma moeda, ela não vai largar a moedinha dela solta para morrer, igual acontece com milhares e milhares de moedas aí. Ela fica sustentando essa moeda. Então, eu percebi o seguinte, toda vez que o Bitcoin vai subir, a Binance Coin sobe antes. Porque como ele sabe que todo mundo vai subir, a impressão que eu tenho é que a Binance compra um carregamento grande de BNB e vai embora e sobe. Quando lá em cima eles sabem que o Bitcoin vai cair, parece que eles vendem tudo que eles têm e deixam a moeda deles cair antes do Bitcoin. Então, eu convido vocês a reparar essa relação entre essas duas, Bitcoin e a Binance Coin. Na minha tese, a gente sabe que no mercado tradicional os grandes players são os tubarões e no mercado de criptomoedas os grandes players são baleias. Então eu costumo brincar que eu digo que a Binance é uma baleia e na reunião baleística eles decidem, pô, tá na hora de realizar o lucro. E aí, para mim, acontece alguma coisa. Definitivamente não acontece do nada, certo? Definitivamente não acontece do nada. Mas, independentemente de como que essa informação corre, o fato é que, geralmente, a BNB caindo antecipa a queda do Bitcoin. A BNB subindo, ela antecipa o movimento do Bitcoin. Então, assim, convido vocês a prestar bastante atenção nesse parzinho, porque não falha, definitivamente não falha. Por exemplo, você pega lá nos Estados Unidos, você vê a SP500 subindo, a Nasdaq sobe junto, né? A menos, por quê? Porque os principais motores propulsores da Nasdaq também estão na SP500. Então, se você vê, elas são irmãs gêmeas, não idênticas, mas são irmãs gêmeas das duas curvas, né? Quando você olha para as altcoins, inclusive até comparando com o próprio Bitcoin, as principais moedas altcoin têm o mesmo desenho de comportamento gráfico que o Bitcoin tem, né? Salvo ali algum problema, algum boato ou alguma notícia que faça esse desvio na curva, mas todas as curvas tendem a ser iguais. Depois eu vou abrir o gráfico para vocês, a gente vai clicar numa série das principais moedas, a gente vai ver todas elas acabam tendo o mesmo contorno. Tá bom? Então, já coloquei algumas dicas aqui para vocês sobre essas duas. Depois vem as tokens, né? Que são aí aqui eu estou agora trazendo exemplos mais específicos de tokens para vocês. Por exemplo, tokens que resolve coisas financeiras, né, descentralizadas, tipo a Chainlink com contratos inteligentes. Tem o de utilidade, que são de serviços e produtos, que é um exemplo clássico, é a própria Binance. Eu lembro quando a Binance Coin lançou, ela ficou aí um mês ou dois meio perdida, de repente eles começaram, para você fazer tal transação, por exemplo, transferência, eu vou transferir, sei lá, $500 para o Anderson. Se eu usasse a BNB como uma moeda de transferência, eu poderia fazer a transferência de graça. Então, ela já começou a usar o token dela aí como algo de utilidade. Também tem o token de governança que alguns detentores de alguns tokens que estão com um determinado tipo de proposta de projeto, como, por exemplo, o MakerDAO, né? Ele permite que você vote no desenvolvimento da própria plataforma. Você leu o projeto, você gostou da proposta dele e ele permite você interferir, né, e se integrar com o desenvolvimento, então, desse projeto. É um dos tipos de token que existe. Outro tipo de cripto são as stablecoins, tá? Aqui já vou dar mais umas dicas aqui para quem é novato na área. Stablecoin, o que são as stablecoins? Nada mais são do que aquelas moedas digitais que estão atreladas a moedas reais
mais fixas, por exemplo, que é o próprio dólar. E o exemplo que a gente tem é o SDT e o SDC. Né? Eu, por exemplo, faço todas as minhas transações em um SDT, tá? Que é da Tether. E tem um SDC, que é da Circle, que é da Coinbase, que está tentando pegar um espaço do mercado. Mas a Tether, definitivamente, ela domina. Então, o que é essa moeda? É como se você tivesse um dólar. Né? Eu vou comprar Bitcoin. Vou comprar $500 de Bitcoin. Então, você tem os 500 USDTs parado, aí você vai lá e investe e compra, né, faz a transação e compra seus Bitcoins para ver tudo subir. Você olhou no gráfico e fala, eu acho que o Bitcoin vai estacionar, já deu um limite aqui técnico, eu vou sair dele para não perder essa alta que ele me deu. Aí você vai e converte de volta os seus Bitcoins em um SDTs e fica parado. O SDT é bom por quê? Porque ele não flutua. Você pode deixar em real, por exemplo, na Binance Brasil, você pode deixar em real. Se o dólar flutuar, o seu real hoje está valendo mais ou menos do que ontem. Então, se você tiver tudo em um SDT, você está estável, que é o nome dessa moeda, stablecoin, moeda estável, tá bom? Então, conselho aí para vocês, mandou lá o dinheirinho, os seus reais lá para sua corretora, converta essas moedas em um SDT, deixa estacionado para você fazer a transação na hora que você achar interessante. Mas assim, você compra o SDT ou você faz a conversão CBDCs. O que são as CBDCs? São as Central Bank Digital Coin. São as moedas que estão para ser lançadas pelos bancos centrais do mundo afora. Tá? No caso nosso aqui no Brasil, o Drex tinha promessa de sair esse ano, deram uma enrolada aí, parece que vai sair ano que vem, que é o real digital chamado Drex, tá bom? Então, assim, aí eu dou mais uma apimentada na minha teoria da conspiração. A pergunta que eu faço, esse mundão de criptomoedas não teria nascido para justamente a gente chegar no ponto dos CDBCs, para a gente já acostumar com a ideia, já amaciar a nossa cabeça para isso? Então, mas se você, por exemplo, for no YouTube hoje e procurar saber sobre CDBCs, o Drex, você não vai achar um que fale de forma, né, com elogios, o Drex. Sempre tem uma segunda intenção. Inclusive, o próprio Brasil Paralelo tem lá um documentário onde ele mostra do controle social, que antigamente eles forçavam goela abaixo as coisas. E aí porque eles contam o outro lado da história, né? Que ninguém tem interesse que você saiba. E parece brincadeira, mas é clichê aí, mas é verdade. Aí o que acontece? Um professor ele descobriu como que você fazia o controle social. Ao invés de você impor as coisas, qual era a receita de bolo, o mecanismo que você usava para convencer a massa de que aquilo era bom para ela, que na verdade não é. Mas ela dá aquela maquiagem de coisa boa. Aí eu te pergunto, o Bitcoin e criptomoedas em geral não é uma maquiagem para o CDBC? Acho que no próximo slide eu já vou trazer esse questionamento aí para todo mundo, tá? Eu já fiz isso num vídeo meu e eu vou trazer aqui. Mas, enfim, tem esse questionamento, a gente tem que ver como é que vai ficar, tá? Deixa eu seguir adiante aqui, ó. Aí eu venho exatamente aqui, ó. Autoridade. Existe alguma autoridade mundial que fala sobre esse negócio de moeda digital? Existe sim. O DCMA, que é o Digital Currency Monetary Authority, ou seja, a autoridade monetária de moedas digitais. Existe sim. Só que aí existe algumas particularidades, alguns posicionamentos aqui. Eles falam o seguinte, ó. Todas as criptomoedas que hoje existem no mercado, elas chamam criptomoedas 1.0. Chamam as criptomoedas sob a gestão deles de criptomoedas 2.0. E eles não reconhecem as moedas digitais 1.0. Este é um grande ponto. Então, isso saiu supostamente, na primeira vez que eu vi isso no noticiário, ela falou assim, a entidade mundial que cuida de todas as moedas digitais do mundo. Na verdade, não é. Ela deixou claro que ela só cuida das moedas 2.0. Quem são as moedas 2.0? CBDC, que são o quê? As moedas do Banco Central americano. E aí vem o Al-Kesh Shah aqui, que ele é o chefe de estratégia de criptomoedas do ativo digital lá do Bank of America, lá nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte, ó,
A próxima fase do crescimento no espaço das criptomoedas será impulsionada por protocolos menos descentralizados que o Bitcoin, ou seja, literalmente os bancos centrais, certo? Uau. Que na verdade não está descentralizado, está centralizado nele. Eles só não querem falar que está centralizado, eles falam menos descentralizados, né? Então, assim, você vê que uma entidade mundial dessa tem esse posicionamento, já adiciona mais um questionamento em cima da teoria da conspiração sobre a origem do Bitcoin. Então, é a questão de tempo a gente chegar ao fim dessa história. Eu sou bastante realista. Eu acho que dá para ganhar dinheiro com ela. Inclusive, a pessoa vai falar assim, pô, então pera um pouquinho. Se o governo está por trás e tudo mais, se ele sabe que ele pode controlar, por que ele não está fazendo nada? Aí que é a grande pergunta, né? Tem gente ficando milionário, né, com criptomoeda, ou bilionário com criptomoeda. Mas aí eu pego para o lado da guerra, né? Por exemplo, pô, tem um inimigo chegando ali, então eu tenho que soltar uma bomba lá. Pô, mas aí ele está chegando numa cidade, tem habitantes lá, é aquela coisa. Em detrimento de poucos, eu vou salvar muitos, então eu vou ter que soltar essa bomba. Então, assim, em detrimento de poucos ficando rico, eu estou convencendo a maioria de que esse é o caminho do futuro. Então, há uma teoria da conspiração para a gente descascar aí, certo? Agora sim, a gente chegou aqui nas criptos do Brandon, né? Então, eu vou trazer todas elas rapidinho aqui. São 5 criptos, né, que o Brandon colocou. E eu coloquei aquele slide da autoridade, por quê? Porque você pode ver que as que o Brandon colocou aqui, a maioria tem relação com CDBC ou stablecoin, ou melhor ainda, com ISO 222, que é o padrão estabelecido por eles. Ou seja, tem um apelo, tem gente, Oracle é uma mega empresa de banco de dados, tá trabalhando aí com a Quant. Você tem a Google e a IBM, que está trabalhando com a Edera. Né? Você tem aqui algo que eu acho que o maior apelo que ela tem é justamente estar lá interagindo de perto com a CBDC. Você tem a XLM, que está aí com a IBM e que também está suportando o stablecoin. E tem o Santander, que a gente sabe que é um mega banco mundial aí, né? Que também está trabalhando de perto com a CBDC. Então, assim, quando eu assisti aquele vídeo que você postou, Anderson, colocando esses poréns dessas moedas aí, faz um certo sentido dentro dessa maioria, tá? Então, assim, na minha humilde opinião, se vier uma crise que está prometendo vir aí, e eu já mostrei isso num vídeo meu sobre padrão das crises, das últimas 3 crises, e o padrão para a próxima crise está se formando até o meio desse ano. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu não me conformava de como os caras mais top da galáxia estão no mercado financeiro e conseguem causar crise. E aí eu fui investigar, aí eu vi como estava tudo atrelado com essa coisa aí da elite mundial, né? Enfim, todo esse está tudo amarrado. E aí a gente pega os profetas dizendo uma coisa, de repente eu olho semana passada no gráfico e acho o mesmíssimo padrão das últimas 3 crises, eu falei, tá tudo combinando para realmente acontecer. Então, acredito eu que, assim como aconteceu em todas as outras crises, vai tudo cair. Mas alguns especialistas já falaram, a maioria dessas centenas e mais centenas de criptomoedas vão todas morrer, porque a maioria não tem nem pé nem cabeça. Mas algumas, como essas que estão aí na apresentação, essas aí já começam a ter um pouco mais de consistência. Então, elas podem ter um resgate, porque há gente por trás interessado que haja um resgate delas, né? Então, pode ser uma oportunidade interessante mesmo. A ideia aqui não é entrar tanto, né, em detalhes aqui, mesmo porque você já tem um vídeo, né, Anderson, que fala bastante sobre Sim. o motivo técnico de cada um deles. Eu só trouxe esses motivos, eu só pincelei alguns ali para mostrar por que eu acredito que alguma coisa vai parar em pé. Inclusive, já tem gente falando que o próprio Bitcoin talvez não dure muito por causa da tecnologia que está meio ultrapassada, com base no que a gente tem hoje, né? Ela é uma mega tecnologia, né? Que ela não consegue hackear ela nem nada. Em compensação, tá vindo coisa nova aí que tá praticamente superando ela. Vale a pena a gente pesquisar, olhar isso daí e mapear o momento certo para entrar e começar a torcer os dedinhos aí, né?
Bom, vamos seguir adiante aqui, né? Então, agora sim, como né? Onde investir em criptomoedas? Aí eu vou vir naquele ponto que sou bancos de varejo, ou seja, banco físico ou até o banco digital, né? Não é a melhor opção, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque pouca variedade de criptomoedas. Eu lembro que quando eu abri conta, eu tinha que, para chegar numa corretora de criptomoedas boas lá fora, eu tinha que primeiro entrar numa corretora brasileira. Quando eu chegava aqui, eu só tinha 4 criptomoedas: Ethereum, Bitcoin e mais umas outras lá que não eram boas. Aí eu era obrigado a ter que pagar um preço ruim. Por que eu pagava um preço ruim? Porque as taxas não só eram muito altas, como a liquidez era extremamente baixa. O que é liquidez? Liquidez é o seguinte: eu estou querendo comprar e está uma renca de gente querendo vender. Então quer dizer que se eu vender 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos, eu vou liquidar tudo. Mas quando eu tentava fazer as transações, eu tinha que desvalorizar o meu Bitcoin em tipo assim, 3, 4, 5 dólares para eu tentar vender o meu Bitcoin, porque não tinha ninguém para comprar. Porque, né, oferta e procura. Se tem pouca gente e você está precisando vender, você tem que abaixar seu preço. Tinha gente querendo vender e que não tinha pressa, o preço estava lá em cima. Tinha gente que queria comprar barato, que não estava com pressa, o preço estava lá embaixo. E eu tentando liquidar a minha, eu falei, cara, eu vou ter que entregar isso aqui. Para quê? Para eu sair, comprar o meu Bitcoin aqui, no caso, comprar ele bem mais caro, para eu ir lá no mercado internacional, ficar posicionado de uma forma mais confortável lá. Então, assim, definitivamente, banco de varejo não funciona. Aí nós temos as corretoras especializadas em criptomoedas. Temos as nacionais que eles acabam, como eu acabei de explicar aqui, eles acabam caindo na mesma situação dos bancos de varejo, né? Que tem pouca variedade, alto custo e baixa liquidez. Aí você pode, então, pular para algumas que são multinacionais, que é a Binance, que é de fora, mas está aqui no Brasil. Ela vai te oferecer muito mais criptomoedas a um preço muito mais competitivo, não só de taxas, e de liquidez, como de produtos e serviços dentro da própria Binance, que é o que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Tá? E temos as internacionais também, que vocês podem já direto lá fora e fazer a abertura de conta, né? Que é a OKEx, a Kraken, a Bybit, Coinbase, que é nos Estados Unidos, enfim. Só que aí você já vai começar a esbarrar na segurança. Dessas aqui, eu confiaria muito bem na Coinbase, porque ela é americana, nasceu lá nos Estados Unidos e é bem regulada lá. Inclusive, Agora, tem uma pessoa aqui, perdão te cortar, tem uma pessoa aqui que inclusive está falando que a Binance e a Coinbase são as melhores aí para você estar fazendo, né, a compra das criptomoedas, né? justamente, eu concordo Qual plenamente. a diferença da Coinbase para a Binance do Brasil? Deveria eu comprar na Binance do Brasil ou na Coinbase? A Você, o que Coinbase é nos você Estados faz? Unidos. A Coinbase é nos Estados Unidos. Eu cheguei até a abrir conta lá, mas eu nunca fiz transação nenhuma lá, não. Eu tenho uma conta na Binance lá fora, né? Que foi minha primeira conta que eu abri, que eu acho que é a mesma que você tem também. Depois disso, a Binance abriu lá nos Estados Unidos uma filial, então tem Binance Estados Unidos, e agora, né, há alguns anos, abriu a Binance Brasil, que tem filial também no Brasil. Né? Só que é aquela coisa, se você quer no melhor custo-benefício, você tem que ir para onde é melhor, e aonde é melhor definitivamente que é Binance ou bem a Coinbase, na minha opinião. Né? Agora, tem várias estratégias de ganhar dinheiro com criptomoedas. Comprar, por exemplo, criptomoedas, eu acho uma comparação bem simples. Tem gente que compra criptomoedas e larga lá. E larga no sentido de que não faz a menor ideia o que fazer com aquilo. Né? Ele só sabe que tem que valorizar para ele ganhar dinheiro. Tá, mas como que ele sabe que está valorizando? Aonde que ele olha? Qual o critério que ele sabe que de repente está acontecendo alguma coisa? Ele está acompanhando alguma notícia que ele só está esperando o quê? Uma promessa futura sem ponto nenhum? É a mesma coisa de a gente comprar um cachorro. Comprar um cachorrinho, levou para casa, o que você faz com ele agora? Larga ele lá? Não, você tem que tratar, você tem que dar comidinha para ele, você tem que dar aguinha para ele, né? Você tem que trocar, limpar o lugarzinho lá que ele mora, tal. Aqui é a mesma coisa. Você pode investir
né, que tem lá o trader e tem um investidor. Você, Anderson, está me dizendo que você é um investidor, eu sou trader, né? Eu procuro entrar na subida e quando eu sinto que pode cair, eu saio, porque eu não quero perder essa descida. E ele retomou, eu entro de novo. Você não interessa se vai subir ou descer, você é investidor a longo prazo. Você quer, né, quer ver a coisa acontecer. Agora, eu pergunto se da última vez que o Bitcoin bateu a 78 mil, como é que ficou o coração do cara? Que eu sei que gente ficou milionária com isso e não se mexeu. Eu falo, não, se cair, estou comprando mais. Caiu tudo que tinha direito. Então ele perdeu vários milhões de reais porque ele não reagiu. A pergunta é, por exemplo, vamos pegar um exemplo. O maior investidor dos Estados Unidos, Warren Buffett, ele está mais de 50% líquido, bilionário no bolso. Porque ele é mais um sinal para nós aí de que vai vir alguma coisa em 2025. Ele está líquido porque ele sabe que valorizou bastante, ele ganhou muito dinheiro, ele está líquido para esperar cair. Na hora que cair, ele vai comprar tudo barato de novo. Agora, se ele não ficar líquido, vai cair tudo, ele vai falar assim, nossa, se eu tivesse vendido tudo lá em cima, eu teria ficado com, sei lá, 50 bilhões no bolso, ainda poderia estar comprando esses 50 milhões aqui embaixo para ganhar mais 50 bilhões na subida, de novo, entendeu? Então, assim, depende muito do perfil do cidadão. Não tem estratégia errada, tem a estratégia que cabe na sua perspectiva de futuro aí. Ponto. Aí eu prefiro o Binance. Mas por que Binance? Porque ela tem altíssima variedade de criptomoedas, as principais do mundo estão lá. Custo de transação na média de mercado, não está nem caro nem barato, vale a pena assumir o custo dela. E ela é de altíssima liquidez, é coisa de centavo que você está negociando comprar ou vender. Ou seja, você consegue tirar o melhor proveito do seu dinheiro ou das suas criptos, né, na hora de fazer uma transação. Não vou ficar fazendo propaganda de graça aqui, mas o objetivo é trazer uma melhor perspectiva, né, para a audiência aqui, tá bom? Então, todos os tipos de operação você consegue fazer nele, que é mercado spot. O que é spot? Spot, em inglês, significa ponto, local, ou seja, é o próprio dinheiro. Se eu pego aqui R$1.000 e mando para a Binance, vai cair aonde? Na conta spot, que é o ponto, está lá parado. É o spot, é a localização que ela está. Aí o que eu faço? Eu decido se eu quero mandar para o mercado futuro e ficar fazendo transação lá, né? Que é um mercado onde eu alavanco o meu ganho, mas também a minha perda se eu fizer coisa errada. Eu posso operar no mercado futuro e também posso colocar para diversas modalidades de rendimento, que foi o que o Carlos acabou de falar aqui. Eu, por exemplo, uso muito o Simple Earn, que é bastante simples. Você pode fazer uma série de coisas, você pode fazer empréstimo, emprestar suas moedas, pode fazer uma série de coisas. Eu vou mostrar um pouquinho sobre elas aqui. E além disso, pelo simples fato de você ser cliente Binance, fica dando um airdrop para você direto. O que é airdrop? Eles vão lançar uma moeda, você ganha umas moedinhas lá. Eles vão lançar um token, você ganha os tokens lá também. Então, assim, de repente, uma moeda lá que tá lá, já é cliente da Binance há um tempão, de repente ela fala assim, vou fazer uma promoção com minhas moedas aí, dá aí 0,5 moedas para cada um dos clientes Binance. De repente, do nada, aparece a moeda na sua conta. Tá bom? Então, assim, tem uma série de vantagens interessantes, sem contar as próprias promoções que a Binance te dá, tá? Então, agora aqui, a gente já começa na parte prática, tá ok? Então, aqui, você pega, por exemplo, eu tenho um link lá que, se você acessar, você recebe um cashback, né? Pelo fato de você abrir a conta e em 14 dias você mandando o dinheiro para lá, você recebe um crédito para você ficar usando dentro dos serviços da Binance lá dentro, tá bom? E aí você usando esse link, você vem aqui, cria sua conta do jeito que você achar melhor, colocando e-mail ou usando sua conta Google, enfim. E aí, uma vez que você entrou, eu já convido você, deixa eu pegar minha canetinha aqui, eu já convido você a já converter o seu aplicativo de básico para Pro, porque ele te dá muito mais funcionalidades, tá? Aqui, a canetinha está aqui, ó. Então, o que acontece? Você, então, pega e vem aqui, ó. Você clica nesse botão. Essa aqui é a tela principal, quando você entra nele. Você clica neste botão aqui, que está do lado esquerdo superior,
tá? Você vai mudar para essa segunda tela aqui. Aí você vai ver aqui embaixo, ó, Binance Pro. Quando você clicar nesse botão, você muda totalmente a cara do seu aplicativo. Você torna ele mais turbinado, ele traz muito mais opções para você dentro da própria Binance, tá bom? O meu aplicativo tá preto, o padrão vem branco, aí você pode vir aqui, ó, em configurações, tá? Você vem aqui, ó, em configurações, nessa engrenagemzinha aqui. Quando você clicar, você escolhe, né? A língua que você quer, a moeda que você quer, o tema aqui, ó. O meu tema tá escuro, tá vendo? Então aí você configura do jeito que você achar mais conveniente para você, tá bom? A partir daí, então, agora a sua conta está criada. Aqui está você na sua tela principal, tá vendo aqui, ó? Visão geral. Essa é a tela principal sua. Primeira coisa que você faz, clica aqui embaixo, ó. Primeira coisa que você faz, clica aqui embaixo para você ir para a sua carteira, tá bom? Depois que você manda o seu dinheiro, o que acontece? Você vai vir na visão geral, você vem no spot aqui, ó. Clicou aqui, você vem no spot, que está aqui, ó. Vai aparecer, se você tiver real, vai aparecer o seu real aqui, tá bom? Vai aparecer reais, vai aparecer quantos reais você tem e o valor em dólar aqui para você, tá bom? E aqui, olha só, esse daqui foi quando a Binance, há muitos anos atrás, lançou uma outra plataforma. Ela me deu esse crédito aqui para eu ir lá brincar na plataforma. Eu nunca fui lá. E esse crédito também eu não consigo sair. Eu consigo transferir para alguém, mas não consigo tirar ele daqui, tá? Esse Anki aqui, ó, foi um token que entrou também. Eles deram um créditozinho. Não tem renda para ele, não tem como você investir para dar renda. Então ele fica parado aqui. E esse Ethereum Pool aqui é a mesma coisa. Quando lançaram, caíram aqui na minha conta. Ele não tem rendimento, você não consegue pôr ele para render, mas também você não consegue tirar ele daqui. Para você tirar ele daqui, ele te induz, ele te dá só um pouquinho de qualquer um desses aqui, né? Ele te dá só um pouquinho para você ir lá fazer a transação. Quando você faz a transação, ele vai falar assim, ó, você tem muito pouco, você tem que comprar mais. Aí você primeiro é obrigado a comprar mais, por exemplo, Ethereum Pool aqui, para você conseguir fazer uma transação, tá bom? Então eu deixo eles aqui que eu não tenho interesse em fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então estamos aqui na nossa conta, aplicativo convertido em versão Pro, para você ter o máximo de funcionalidades possível. A sua conta Spot, então, é a sua porta de entrada, né? Carteira, e depois você vem aqui Spot. Essa aqui é a sua porta de entrada. Bacana. Agora você fala, pô, Marcelo, beleza, eu tô com o meu real, tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó, R$ 1.500. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui embaixo, Trade. Você vai clicar aqui embaixo no botão Trade e vai para essa tela aqui. Aí você vem aqui e escolhe a sua opção de conversão de moeda ou compra, né, de USDT. Você vai clicar aqui, USDT BRL. Quando você fizer isso, você vai então fazer a sua compra, tá? Eu vou mostrar para você. Você pode fazer dois tipos de compra aqui. Eu vou te mostrar mais lá na frente. A mercado é o seguinte: eu quero comprar 1.500. Na hora que você dá comprar, que você apertar esse botão aqui, ó, comprar, ele vai comprar no preço que tiver. Tá bom? Se tá barato ou tá caro, ele vai estar comprando para você. Ok? Então, olha a liquidez aqui. Olha a liquidez aqui, ó. Um tá vendendo a 1,55 e o outro tá comprando a 1,54, tá? Olha só. Um centavinho aí de diferença entre os dois. Um centavinho de diferença, nem um centavo, é muito menos que isso, né? De diferença entre os dois. A liquidez aqui é absurda. Quando você vai numa corretora brasileira, provavelmente aqui vai estar 1,55 e aqui embaixo vai estar 1,32. É impossível você conseguir fazer uma transação assim. Você é obrigado a comprar muito caro ou vender muito barato. Tá bom? Então, por isso que a liquidez faz toda a diferença. É aqui, ó, a diferença dessa quantidadezinha aqui, ó, o valorzinho que você vai comprar ou vender, isso aqui faz toda a diferença para você. Ok? Então, uma vez que você executou a conversão do seu real em dólar, você clica na carteira, volta aqui no spot e tá aqui você com o seu dólar agora parado na sua conta. Ok? Então, agora você tem $1, você pode comprar o par
de cripto que você quiser. Dólar com Ethereum, dólar com XRP, dólar com XLM, dólar com Ethereum, dólar com BNB. Você pode comprar o que você quiser, que você já está agora com a melhor combinação possível, tá? Aqui que eu quero mostrar para vocês, olha aqui, ó. Aqui você tem a limite, que é o seguinte, não, peraí, eu quero comprar XRP, que eu mudei aqui em cima para XRP, lembra? Eu vim aqui em trade, mudei para XRP, e aí agora eu tô vendo que o cara tá vendendo aqui a 5,30 e 5,29, só que eu vi no meu gráfico que vai cair próximo de 5,10. O que eu faço? Eu entro aqui, ó, 5,10, minha ordem vai entrar aqui embaixo na fila, bem embaixo na fila de compra, lá embaixo, porque eu acredito que o mercado vai descer. Aí eu ponho um limite. Qual é o meu limite? 5,10. Ele fica parado lá. Agora, se eu vier e falar, não estou me preocupando, eu quero já levar embora esse negócio, você simplesmente fala, 1.500, sei lá quantos dólares que você tem, você pega essa reguinha, puxa 100% para cá, e mete uma compra no preço que tiver, ele está levando para você aqui. Tá bom? Simples assim. Então, é um detalhe só que você quer ver. Se você quer comprar, se você resolver vender, você clica esse botão, né, para chavear para o modo venda. E aí você vai vir parar nessa fila de cima aqui. Se você compra, você vem para cá. Se você tiver no limite, se você está vendendo, você vem para cá. Se você estiver comprando ou vendendo a mercado, não interessa. Na hora que você comprou, pum, executou. Vendeu, pum, executou. Acabou. Simples assim. Tá bom? Seguindo adiante aqui, nós temos agora, nós vamos agora para como que faz o rendimento dele. Tá aqui, ó. Eu estou na conta Spot, aí digamos que eu estou cheio de coisa aqui parada. Pô, eu quero colocar esses caras para render. Beleza, dentro da própria carteira, tá? Eu vou clicar no botão Earning, tá? Que tá do ladinho dele aqui, ó. Tá do ladinho dele aqui, ó lá, tá vendo? Eu clico no botão Earning aqui, tá? Earning. Quando eu mudo, tá? Ele vai mudar, ele vai mostrar tudo que eu tenho aqui, quanto que eu tenho e qual é o valor em dólar, quanto que eu tenho valor em dólar, quanto que eu tenho valor em dólar, tá bom? E aí o que acontece? Eu sei que eu tô com o meu dólar parado aqui. Você pode, você tem duas formas de mandar ele investir aqui, tá? Uma é você clicar no botão Earning, ok? E aí a gente vem para outra tela. Não, primeiro eu vou te mostrar o outro, tá? Você, na própria tela do Earning aqui, do investimento, eu não vou ficar falando Earn, não, eu vou falar investimento, tá? Na tela de investimento aqui, ou aplicação, né? Eu clico no botão One Click Earn. O que é o One Click Earn? Quando eu venho para cá, eu ativo esse botão. Ele está escurinho, eu ativo ele para ficar amarelo. O que esse botão vai fazer para mim? Ele vai ativar todas as moedas que existem na Binance, ele vai ativar para mim, tá vendo? Vai deixar tudo ativo. Caiu na minha conta, ele já vai investir para mim. Caiu na minha conta, ele já vai investir. Caiu na minha conta, ele já vai investir. Direto, sem eu ter que fazer nada. Só que tem um detalhe, ele vai te colocar no investimento simples, que às vezes vai te pagar pouco. Só que nesse momento que o Bitcoin tá nervoso, esses rendimentos, principalmente do Bitcoin e da BNB e da Ethereum, estão pagando relativamente bem. Por exemplo, se você investir agora, ele vai estar te pagando no máximo 9,4 ao ano, tá ok? Mas nessa subida recente que o Bitcoin teve agora, ele chegou a pagar 18 pontos, não sei o que, por ano, tá bom? Isso não é nada, para quem tem aí seus 500 dólares parado, vai estar todo dia pingando na sua conta 2, 3 dólares, todo santo dia, tá bom? Então, assim, o simples fato de você estar com um dólar parado lá rendendo, ele já está te dando um retorno. Aí você vai lá e compra o seu XLM, você compra lá o seu XRP e põe ele para render também. Ele também, você está lá parado, você não quer ficar transacionando, você não é trader, você é investidor. Você comprou por longo prazo, você não quer mais se preocupar com isso aí. Mesmo você vai estar trabalhando com o quê? Com a valorização do preço e com
rendimento. Você está ganhando nas duas pontas, tá bom? Só que aí nós temos um detalhe nesse rendimento aqui, tá? Que é na próxima tela aqui. Se você vier, ao invés, né, você já ativou aqui, beleza. Tudo que cair no spot vai para o rendimento automático, beleza. Mas você descobriu que tem a moeda lá, vamos supor, a Ethereum está pagando muito bem se você deixar ela, se você assumir o compromisso, deixar ela 60 dias parado, por exemplo. Aí o que você faz? Você clica aqui no botão rendimento, né? Earning, ele vai vir para essa tela aqui. Aí você digita o nome aqui da sua moeda. Digitou, ele vai te dar as opções. No caso do nosso exemplo aqui, tá? Eu vou usar o exemplo da BNB, que é a moeda da Binance. Aqui, ó. Quando eu cliquei BNB, ele falou comigo, ó, tô te pagando aí 0,18 ao ano, te remunerando todo santo dia, tá? É 0,18 ao ano, mas tô te remunerando todo dia. Mas, ó, se você escolher deixar ele 30 dias parado, eu te pago 0,25. Ah, não, ó, se você deixar 60 dias parado, eu te pago 0,35 e aí sucessivamente. Ele chega até te oferecer 120 dias parado para você poder ficar com a moeda rendendo. Por que é isso? Porque se você assumir o compromisso de deixar essa moeda parada, ele te paga mais. E aí ele pode assumir o compromisso de pegar a sua moeda e emprestar para alguém. Porque não é a Binance que está te pagando o rendimento. É o cara que está precisando de uma moeda que você tem, que você pôs para render. E aí a Binance falou, legal, então agora é igualzinho o banco, igualzinho o banco. Agora que eu tenho essa moeda comprometida com 60 dias, agora eu vou entregar para aquele cara que está desesperado para pegar de mim. Só que a Binance está te pagando 0,35 e ele está cobrando do cara 1,50, por exemplo. Entendeu? Então, como todo intermediário, né? Como todo banco, ele está ganhando muito mais que você, mas você também está ganhando. Então, assim, essa é uma segunda opção. Você pode deixar simplesmente ativar, né, aquele botão. Deixa eu voltar aqui, ó. Você pode simplesmente ativar o botãozinho amarelo aqui e deixar cair no rendimento simples, né, que é este daqui, que é este rendimento simples flexível, né, o flex, o rendimento flex, ou você sabe que você tem BNB, por exemplo, parado na sua carteira, você vai olhar, pô, 30, 60, 90, 120, pô, 120 está pagando bem, eu vou travar ele 120, e você ainda tem uma opção lá dentro, que quando você, aqui ó, automaticamente quando você assume, por exemplo, 120, você clica esse botão auto-subscribe. O que é auto-subscribe? Assim que venceu os 120 dias, ele retoma mais 120 dias, tá bom? E o seu dinheiro vai rendendo. Para quem quer investir a perder de vista, sem ficar transacionando, a Binance tem várias opções muito interessantes para fazer o seu dinheiro render parado, tá ok? Aí você vira para mim e fala assim, bom, vamos voltar aqui. Alguma dúvida até aqui, alguma pergunta que vocês querem fazer? Que aí agora eu já dei o tutorial aqui, né, de como a gente investe, como é que o aplicativo funciona, onde é que a gente clica nos botões. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, posso tentar explicar aqui. Caso contrário, eu tenho já o fechamento da apresentação. Bom, eu fiz aqui o passo a passo, mas o meu, mesmo eu deixando ele aqui em Pro, que eu já não sei onde que é que eu deixo em Pro, ele não apareceu esse botão Earn aí, para depois apertar o botão amarelo, não apareceu. Então, Será que a Binance minha é diferente? Então, essa é a minha dúvida. Se a Binance que é diferente ou é a quantidade de, dinheiro, de moeda ou dinheiro que você tem. Ah, tá. Né? Não, eu tô Que com um aí não pouquinho aqui, aparece. eu investi bem pouco aqui. Tá? Eu tô querendo, Então, primeiro eu quero aprender, para depois investir de verdade. porque quando eu abri a conta, não existia nada disso. Era mandar dinheiro e comprar criptomoeda. E aos poucos foi pipocando essas coisas todas do mercado futuro. Tá? E aí uma vez, o que aconteceu aqui? A gente, então, criou a conta, a gente mandou o dinheiro, o real, a gente converteu o real, a gente comprou a nossa XRP, a gente pôs ela para render, e agora, o que a gente faz? Aí vem aquela historinha lá do cachorro, né? E agora? O que eu faço? Se você simplesmente largar lá, a gente pode acontecer isso aqui. Quer ver? Deixa eu pegar o gráfico aqui, ó. Pode acontecer isso daqui, ó. Vou colocar o Bitcoin.
no diário, vamos fechar ele aqui, ó. Aqui, ó, pode acontecer isso aqui, ó. Depois que você ficou extremamente feliz com quase 70 mil dólares de valorização de Bitcoin, você amargou, e sabe-se lá em que momento que você entrou aqui, você simplesmente deixou o seu Bitcoin vir para aqui embaixo, com 75% de queda. Passou a valer 15 dólares em 2003 aqui, ó. E é desse tipo de coisa que eu falo. Quando você sabe analisar o gráfico, e aqui, ó, a gente já consegue ver uma série de coisas aqui, ó. Por exemplo, ó, essa linha dupla já avisava que o movimento estava em excesso. Nós estamos no gráfico diário, hein? Já mostrava que estava em excesso, que tinha que corrigir. Só essa correção e esse movimento que ele fez para cima, aqui a gente chama de topo duplo, ou seja, ele fez duas subidas aqui, já era para você pensar, cara, quer saber, eu vou vender tudo aqui, eu vou esperar pagar para ver. Na hora que você vê essa queda, você ia rir à toa. Entendeu? Porque o Bitcoin, só nessa quedinha rápida, o Bitcoin caiu quanto aqui, ó? Se tivesse vendido, sei lá, aqui, esperado chegar aqui, ó, caiu 43%. E você ficou com todo esse dinheiro parado, valorizado lá em cima. Aqui, ó, a gente teve duas pernadas aqui, ó. Uma pernada, corrigiu, segunda pernada, acabou a festa. Geralmente o movimento é de duas pernadas, acabou a festa e ainda invadindo essa região aqui. Você sabia que tinha, no mínimo, que corrigir para tentar ir de novo. Ele não corrigiu, ele despencou literalmente. E aí ele formou o que a gente chama de ombro, cabeça, ombro e despencou, porque ele pegou a linha de pescoço aqui, ó. Olha lá, e chegou a cair. Ele só não caiu esse tamanho todo. Ele era para ter afundado para cá. Ele só não foi. Mas a gente já estava tendo umas dicas aqui, ó. Ok? E aí, quando é que você entra de novo? Aí você simplesmente traça a linha aqui, ó. Pega daqui para cá e espera. Aqui, ó. Aqui já era um potencial aviso de entrada. Olha aqui como é que a gente se aproximou. Ó. Aqui a gente estava na dupla linha vermelha. Aqui é o contrário, dupla linha azul. Aproximou, já tinha que voltar. Ele voltou, ficou lateralizado. Olha o que ele fez aqui, fundo duplo. Um fundo aqui, um segundo fundo aqui, rompeu essa linha azul, que chama-se linha de tendência de baixa, e começou a subir sem parar. Aqui foi a melhor compra. Aqui, talvez você não acreditou muito e resolveu comprar aqui, porque aí você esperou essa linha amarela virar para cima, que é a linha de 200 períodos, e aí você entrou e foi ficar feliz. A partir dessa última entrada aqui, que foi um bom sinal também, ó, nunca o preço atingiu a sua entrada, ou seja, você só estava no lucro até aqui em cima. Olha o que nós temos hoje. Lembra da historinha da primeira... Aqui, ó. Deixa eu engrossar aqui de novo. Lembra da historinha da primeira pernada? Primeira pernada, segunda pernada? Olha onde é que a gente está agora aqui. O que é isso aqui? Primeira pernada, segunda pernada. O que é que vai acontecer a partir de agora? Sabendo que vai vir uma crise em 2025 e que tudo caiu. Todas as moedas, todas as ações e até o ouro caiu. Entendeu? É por isso que é interessante a gente olhar. Olha aqui, o que está acontecendo aqui de novo? Olha a história se repetindo. Olha ele furando a linha dupla aqui de novo. Olha isso aqui. Olha o que ele está formando. Eu estou vigiando ele aqui, ó. Ele está se segurando nesta região aqui. Olha aqui, ó. Ele está se segurando nessa aqui, nessa que a gente chama de zona de suporte. Ele está tentando se segurar. Mas olha o desenho que ele está tentando fazer aqui, ó. Ombro, cabeça. Eu não considero isso aqui um ombro ainda. Por quê? Porque ele também fez aqui, ó. Tá vendo? Então eu estou ignorando esse primeiro aqui, porque eu estou esperando este segundo aqui aparecer. Se ele fizer isso aqui, voltar e começar a cair, chances tem dele fazer isso aqui de novo. E aí você traça essa linha aqui, este tamanho aqui vai ser o tamanho da queda, ou seja, ele pode voltar para os seus 80, e há previsões de algumas pessoas de que ele vai voltar para 80 mil. Aí vamos fazer aquela coisinha, ó. Estamos no gráfico do Bitcoin, vamos olhar a cara do gráfico da Ethereum, quase o mesmo formato. Vamos olhar a da BNB, quase, lá, a da BNB já está diferente, tá vendo o comportamento dela lá, ó.
A da BNB já está um pouco diferente. Ela está resistente para cair aqui, ó. Ok? Aí vamos olhar aqui agora a Algo. Aqui, ela já está com uma cara diferente também, olha aqui. Só que, ó, essas linhas que a gente chama de média, né? Média de 20, média de 8, e essa média que eu criei, que ela chama de, que eu chamo de trend edge, tá todo mundo se juntando aqui. Isso aqui é um convite para ir embora, mas ela pode vir embora para onde? Para 72, para 20 do semanal ou para 200 aqui embaixo, tá? Só que a gente tem uma região aqui, ó, que pode impedi-la de cair, que foi a mesma região que impediu esta ponta de continuar caindo. Então ela pode fazer isso daqui e voltar para cima. Aí o que é análise técnica? Qual que é o problema da análise técnica? As pessoas acham que a análise técnica é uma bola de cristal. Elas acham que ela vai falar assim, ah, não vai cair, vai subir, pode comprar. A análise técnica não fala isso. A análise técnica te ajuda, uma vez que você domina a técnica, ela te ajuda a quê? A desenhar cenários. Que você tem que cercar a sua galinha. Vamos dizer que você quer fazer uma canja hoje à noite, beleza? Aí eu solto a galinha lá no campo de futebol e falo para você buscar a galinha lá. Você acha que você vai ter canja hoje à noite? Agora, se eu jogo ela num beco, sem saída, e falo que você vai lá pegar a galinha, você sabe que ela pode passar debaixo da madeira, então você vai cercar aquela madeira lá embaixo. Você começa a cercar a sua galinha, vai rolar canja hoje à noite. O que você faz? O que eu estou dizendo cercar? Traçar essa linha aqui, esse suporte, essa região do suporte, você vai traçar ela aqui. E você vai deixar tudo desenhado no gráfico, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Você vai deixar essa região traçada aqui. Você vai traçar esta linha, né? Daqui para baixo, vai deixar ela parada aqui. Então, o que acontece? Você está cercando a sua galinha. Aí aqui a gente consegue duplicar essa linha, talvez colocá-la aqui para baixo, ó. Então, você está vendo que ela está trabalhando num canal de baixa. Como ela tem esta região para segurá-la e esse desenho a gente chama de bandeira, do mesmo tanto que ela subiu, deixa eu trocar a cor aqui, do mesmo tanto que ela subiu até aqui, ela pode disparar a partir daqui. Percebeu? Então nós já temos dois cenários. O cenário de queda, que é o cenário 1, e o cenário de uma retomada de alta, que é o cenário 2. É isso que a gente procura na análise técnica. A gente traça para ver a hora de entrar. Então, imagina quem abriu conta quando viu o seu vídeo e comprou XRP. Vamos ver a XRP aqui, ó. Tá chorando, ela só tá caindo. Então, assim, o meu curso, ele ensina justamente isso. É você dar a comidinha pro cachorro, a aguinha pro cachorro, né? Se você não tem interesse de amargar aquela queda do Bitcoin, né? Que aconteceu aqui no passado recente, que a gente viu ali de 70 mil para 15 mil. O meu gráfico está em dólar, a Binance é em dólar, então porque né, vale a pena ressaltar, essa é a moeda padrão de mercado. Fazer coisa em real não dá certo, porque não tem liquidez e tudo sai mais caro, tá bom? Então, assim, o que o meu curso faz é justamente isso daqui, a mostrar para vocês, aqui, ó, olha aqui a Binance que ela fez a bandeira lá, certo? Aí ela pegou essa pernada para cima, olha a pernada que ela fez para cima. Ela já completou o movimento dela. Então a gente tem a nossa pergunta é o que é que vem agora, né? O que é que vem agora? Aí, por exemplo, se você já sabendo analisar, você pode, por exemplo, para SP500. Você olha para SP500 aqui, ó, no diário, olha como é que ela está suando aqui, ó, sempre batendo na linha dupla, ó, sempre batendo na linha dupla. Ela está suando para se manter aqui, ó. Tá vendo? Ela fica dando pingada aqui, ó. Inclusive, eu ensino isso no curso também. Repare que é tudo em frequência, ó. A gente tem uma frequência aqui, ó. Então, a gente sabe quando é que vai ser a alta e a próxima pingada dela. Então, a gente pode tentar entrar aqui. Então, tudo isso a gente mostra, ensina nesse curso, para vocês poderem saber o que fazer, como monitorar, e é relativamente simples.
eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que ele é só uma parte do nosso curso, um conteúdo extremamente importante para o movimento profético. Se você quer saber mais, clica no link abaixo na descrição aqui, que vai levar você para uma página que mostra tudo sobre o curso, toda a preparação que você tem que fazer e como isso pode fazer a diferença para você. O movimento profético está chegando, dá tempo ainda de você se preparar, mas você tem que começar. Isso tudo depende de você. Já tivemos aluno completando esse processo em 3 dias e em 4 dias, tá bom? Então, vai do tempo e da facilidade que você pode ter. O curso é para todo mundo, a nossa média de idade está na faixa de 45 a 50 anos. Garotão também pode participar, mas é para o pessoal mais maduro, é o pessoal que está querendo participar dessa missão divina, que é a transferência de riqueza que Deus está nos dando, tá bom? Então, pula para dentro do curso, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Eu vou ensinar para você todos os passos da sua preparação, porque vai fazer toda a diferença durante todo o processo das fases 1, 2 e 3 do movimento profético, tá bom? Conto com vocês lá, um abraço. Wiser.